Bom dia, irmãos. Eu sou Letícia e nós chegamos no último capítulo do livro Cristão Ateu. Passamos essa jornada de 11 domingos até agora, em que nós pudemos aprender sobre os temas: crê em Deus, mas não o conhece de verdade, tem vergonha do seu passado, não tem certeza de que ele o ama, não crê na oração, não o considera justo, se recusa a perdoar, não se acha capaz de mudar, ainda vive o tempo todo preocupado, busca a felicidade a qualquer preço, confia mais no dinheiro e não compartilha a sua fé. E nós chegamos agora no último tema que nós vamos abordar, que nós vamos conversar juntos, que é quando você crê em Deus, mas não na igreja dele. O autor Craig Groeschel, ele conta que uma vez ele foi almoçar com a esposa, daí ele pediu um cheeseburger, ela pediu uma salada e quando chegou a comida, o garçom entregou, saiu de perto e quando o garçom se virou, eles baixaram a cabeça para fazer uma oração. O garçom percebeu, voltou para falar com eles e logo perguntou: vocês são cristãos? E quando eles disseram que sim, o garçom se animou e começou a falar sobre o que Jesus tinha feito na vida dele, e com tanto entusiasmo, com tanta alegria. Então o pastor perguntou para ele, uma pergunta natural: a qual igreja você pertence? Em qual igreja você frequenta? E a resposta do rapaz chamou muito a atenção deles, porque o rapaz disse: não vou a igreja nenhuma. A religião organizada não funciona para mim. O pastor ficou espantado e ele até disse: nossa, mas você parece tão animado em relação à sua fé, por que você não participa de nenhuma igreja? E o rapaz respondeu: eu acho que eu posso ser um melhor cristão sem a igreja do que com ela. Infelizmente, muitos de nós pensamos assim nos dias de hoje. Mas o que leva muitos a pensarem dessa forma? Hoje em dia, o mundo é mais corrido do que nunca. A vida é mais corrida do que nunca. Antigamente, domingo significava igreja. Eu me lembro quando eu era criança que a gente morava bem longe da igreja, então já ia de carro de manhã para ficar o dia todo. E era EBD, culto da manhã, daí tinha o almoço, às vezes 2 horas da tarde tinha algum ensaio de coral, 3 horas da tarde tinha ar livre, que era um culto na rua. Voltava para lá, para se arrumar na igreja mesmo, a gente se arrumava na igreja para o culto da noite, mas antes do culto da noite ainda tinha as uniões de treinamento, que era dividido por faixa etária, parecido com a EBD, depois o culto, para depois ir para casa. Hoje em dia, domingo virou um dia como qualquer outro, inclusive dia de trabalho, ou um único dia que a pessoa que trabalha tanto durante a semana tem a possibilidade de descansar ou até mesmo de fazer alguma atividade doméstica que seja necessária. Além dessa questão da vida corrida, também existem algumas desculpas que são as mais faladas. Quais são essas desculpas? Por que eu vou querer estar na igreja se as pessoas falam uma coisa, postam nas suas redes sociais uma coisa e na verdade vivem outra completamente diferente? A igreja está cheia de hipócritas, eu não quero ir na igreja. Não quero ir na igreja porque falam muito de dinheiro. Por que eles falam todo desse dinheiro? Por que eles pedem tanto dinheiro? O que eles fazem com todo esse dinheiro que eles pedem? Eu já fui muito tempo na igreja, essa é a terceira resposta mais dada. Terceira desculpa mais dada. Eu já fui na igreja por muito tempo, eu fui criado na igreja e hoje eu tô bem, eu vivo tranquilamente sem a igreja. O quarto motivo é porque as pessoas acham que as outras pessoas da igreja são muito mais perfeitas e muito mais santas do que ela. Então a pessoa pensa: eu não atinjo o padrão dos outros que frequentam essa igreja. E em quinto motivo, tem os supercrentes, que acham que nenhuma igreja está dentro do padrão de santidade que essa pessoa acha que vive.
E são pessoas que têm listas enormes sobre todos os problemas de todas as igrejas do bairro, de todas as igrejas da cidade. São pessoas que ou a música é muito alta ou a música é muito baixa, o estudo não é bom, a mensagem não é boa, ou é profunda demais, ou é superficial demais, ou é técnica demais. Sempre tem uma desculpa, sempre tem um defeito. A única perfeição é na própria pessoa. Será que é bem assim? Hoje em dia, com o crescimento dos meios de comunicação, a gente tem tudo na palma da mão. Você pode sim encontrar muito conteúdo cristão que você precisa na internet, na televisão, no rádio, nos podcasts. A gente tem tudo, a gente tem cultos completos, mensagens completas. Mas mesmo que você consiga selecionar um material de qualidade, gente séria, gente crente, falando sobre a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus, a gente não vai ter tudo. Porque o convívio como igreja é necessário. Infelizmente, hoje em dia, a pergunta que antes era feita, que era a qual igreja eu devo ir, foi substituída por para que eu preciso ir na igreja? Qual a necessidade disso? Para muita gente, igreja é um lugar. E isso é muito complicado. Esse pensamento, ele é um pensamento perigoso, porque ele fomenta uma mentalidade muito comum hoje em dia, que é a mentalidade do consumidor. A gente acha que está num clube. Eu já ouvi pessoas dizendo, mas eu pago o dízimo. Quem já assistiu aula presencial comigo sabe que eu bato em cima dessa tecla. A gente não paga dízimo, o dízimo não é nosso. O dízimo é devolver a Deus parte daquilo que Ele nos dá. Porque quem nos sustenta, quem dá o nosso trabalho, quem nos dá forças para trabalhar e receber esse valor é Deus. A gente não tem nada, a gente não faz nada. Eu me lembro de uma vez que teve um evento na igreja, foi um congresso Vida Sóbria. E eu estava lá na portaria, chegou uma pessoa que eu nunca tinha visto na igreja, nunca. E ela chegou para mim, já atrasada, e olhou e falou assim, bem altivo: bom dia, eu sou membro dessa igreja há 30 anos. Falou uma data assim, sabe, muito tempo. Eu, muito prazer, porque eu nunca tinha visto. E ela disse, qual é o banco reservado para os membros da igreja? Eu falei, irmã, a senhora pode sentar em qualquer banco aqui no fundo, porque lá na frente são os bancos reservados para os convidados das casas de recuperação. Nós estamos na igreja para servir. A igreja não existe em função de você. Você foi salvo para compartilhar e para se doar na igreja, se doar aos outros. A igreja é um veículo usado por Deus, escolhido por Deus, para ir ao encontro das verdadeiras necessidades das pessoas, inclusive as suas, mas não exclusivamente as suas. E é o que você precisa, não o que você quer. Em Mateus 22, do versículo 36 até o versículo 40, a gente lê a conversa de Jesus com o mestre da lei, que ele perguntou a Jesus qual seria o maior mandamento da lei. E Jesus resumiu de uma maneira muito clara. Ele disse, primeiro ame a Deus, depois ame as pessoas como você se ama. E a igreja, ela é um instrumento para a gente poder realizar essas duas coisas. A gente pode se doar a Deus, nos doando aos outros. O pregador Aaron McManus, ele diz, a igreja não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Cristãos ateus, eles creem em Deus, mas eles acham que não precisam da igreja. Você pode até pensar que você não precisa da igreja, mas e se a igreja precisar de você? Paulo, em 1 Coríntios e em Romanos, ele usa uma alegoria muito interessante para falar sobre a igreja, sobre o nosso convívio como igreja. Ele fala sobre sermos um corpo.
Ele compara a nossa vida em igreja com o corpo sendo cada um de nós membros diferentes e tendo cada um a sua função específica. Todos fazem falta. Cada um tem a sua função e se essa pessoa não está ali, ela faz falta, que nem as peças de um quebra-cabeça. Eu me lembro de uma amiga minha que ela comprou um quebra-cabeça de 1000 peças, estava super animada montando e no final ela percebeu que a caixa veio com defeito, faltando uma peça. Uma peça bem no meio do quebra-cabeça. Mesmo se fosse uma peça lá da beiradinha da figura, ia fazer falta. Não dá para recortar, não dá para fingir que não está ali. Sempre vai ser um quebra-cabeça incompleto. Em Gálatas 6:10, diz: façamos bem a todos, primeiramente aos domésticos da fé. Nós somos a família da fé. A igreja precisa de mim, quer eu sinta que eu preciso dela ou não. Tem uma banda americana que eu gosto muito, é Casting Crowns o nome. E eles têm uma música, que o trecho do coro dessa música diz: mas se nós somos o corpo de Jesus, no caso, né, o corpo de Cristo, por que seus braços não estão alcançando? Por que suas mãos não estão curando? Por que suas palavras não estão ensinando? Se somos o corpo, por que seus pés não estão indo? Por que o seu amor não está lhes mostrando que há um caminho? Cada crente tem um dom e um papel na igreja e no mundo. Quem perde quando não participa disso é a gente. O convite que o Senhor faz não é para a gente ir à igreja, é para a gente ser a igreja. Pastor Bill Hybels, ele diz: a igreja local é a esperança para o mundo. Nós somos o plano de Deus para propagar as suas boas novas. A gente pode fazer uma diferença juntos, uma diferença muito maior do que qualquer pessoa jamais sonhou ser possível fazer. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja primitiva? Lá no livro de Atos conta como foi a igreja no começo da era cristã. E a gente vê uma descrição bem diferente do que a gente pode perceber nas igrejas atuais. Hoje em dia, nós vemos pessoas com compromissos frouxos com Deus. Tudo é prioridade, menos a casa de Deus, menos as obras. E isso não é o que a gente lê na Bíblia sobre a igreja primitiva. Lá a gente vê que o ser cristão era o centro da vida. As pessoas tinham as suas atividades, tinham as suas responsabilidades, mas elas priorizavam a igreja. As necessidades de outros eram supridas dentro da igreja. Não existia pessoas passando necessidade dentro da igreja. Será que é isso que a gente vê na nossa igreja hoje em dia, na igreja de Cristo? A gente vê a igreja do Senhor cuidando de necessitados, visitando doentes, visitando presos, resgatando pessoas de vícios. A gente vê sim, mas será que todos nós temos nos envolvido com isso? E a gente sabe que a gente poderia fazer bem mais. Fizeram uma pesquisa há uns anos atrás nos Estados Unidos e 92% das pessoas se diziam independentes. É interessante socialmente a gente pensar nisso, né? Eu não dependo de ninguém para viver, eu não dependo da ajuda de ninguém, eu consigo me sustentar, eu tenho minha moradia, eu tenho como me locomover. Isso é bom, mas também precisa ser bem interpretado. Então até agora nós vimos que a igreja é sim um lugar para mim, é um lugar que eu não devo ir, mas que eu devo ser. Eu preciso ter um comportamento mais extremo, como os cristãos originais. E em quinto lugar, a gente pode dizer que a igreja é um lugar ao qual a gente pode pertencer. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que dizia que 92% das pessoas se sentiam ou queriam ser independentes. Ser independente na vida não é ruim. É muito bom você poder sozinho ter condições de morar, de comer, de se vestir, de se locomover. Isso é muito importante. Mas a gente não deve se sentir autossuficiente.
Deus não projetou a gente para ser independente, Ele projetou a gente para ser interdependente, para dependermos uns dos outros. A gente vê isso desde o Éden, quando Adão estava só e Deus criou a Eva para acompanhá-la, para ser sua companheira ajudadora. Da mesma forma, a gente como igreja, a gente precisa de companhia. E se você é uma parte do corpo, fora do corpo, você é incompleto e sem função. E se o corpo não tem você como uma parte funcionante, o corpo também é incompleto sem você. No começo da era cristã, na época da perseguição pelo Império Romano, os cristãos precisavam se esconder um pouco. E eles se identificavam no meio da multidão através de um símbolo, que era o peixe. Mas por que o peixe? Eu achava que era por causa da multiplicação de pães e peixes, confesso. Mas na verdade é porque a palavra ictus, o termo para peixe, ele funcionava como um anagrama, né? Cada letra da palavra ictus representa uma palavra. Né? Você já fez isso, brincando na sua casa, assim, de fazer um acróstico com o nome, com seu nome, ou então para sua mãe no Dia das Mães, enfim. E essa palavra ictus, usando como um acróstico, como um anagrama, eles estavam dizendo Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E através do símbolo desse peixe, eles se identificavam onde eles estivessem. O cristão poderia estar numa cidade longe de casa, com um povo que ele não conhecia, no momento de perseguição, então ele não podia procurar uma igreja diretamente, abertamente, mas eles sabiam que tinham uma família cristã ali. Eles sabiam que se ele encontrasse alguém identificado com aquele peixinho, que ali ele tinha um irmão em Cristo. E a gente pertence à mesma família espiritual hoje em dia. Os nossos dons e os nossos papéis a desempenhar, eles são concedidos por Deus. E nós temos essa responsabilidade de praticar, de colocar em uso esses dons e os papéis que o Senhor nos deu a desempenhar como igreja. Convívio com pessoas não é fácil. Eu brinco, eu falo que Jesus é bom, o que complica é o fã-clube. Ninguém é totalmente legal. Você não é totalmente legal, eu não sou totalmente legal. Você não tem sempre razão, eu também não tenho sempre razão. Problemas surgem em qualquer lugar de convívio humano. Você tem desavenças no trabalho, você tem desavenças na sua casa, você tem desavenças na sua vizinhança, isso é normal. A questão é como você leva isso, como você encara isso. Você foge ou você tenta resolver? Em Hebreus 10, 24 e 25, o autor do livro, o autor da carta aos Hebreus, ele ressalta que nós precisamos incentivar e continuar vivendo em comunidade. Vivermos em comunidade, todos nós, tentando ser melhor, tentando ser como Cristo, a gente fortalece um ao outro. Isso é sinal de maturidade. A igreja também é um lugar onde a gente pode crer. Em Romanos 10, 17, a gente lê que a fé cresce de ouvirmos a palavra de Deus. E lá em Tiago 1, 22, ele já fala que é importante ouvir, guardar, mas principalmente agir. Porque a prática é o que solidifica esse conteúdo que foi ouvido e que foi memorizado. O que vai realmente fazer esse conteúdo ser guardado na mente e no coração é quando a gente pratica ele. Mas você sabe o que é o melhor da igreja? Sabe onde a igreja de Cristo mais cresce? Ela cresce onde existe adversidade. Nos lugares onde ser cristão é ser mal visto, é ser perseguido. Como que a igreja pode ser relevante? Como que você pode mostrar para as pessoas e viver você também, já que nós temos que ser a igreja, que a igreja é importante? Você é o melhor da igreja quando você evangeliza alguém.
Você é o melhor da igreja quando você demonstra amor por alguém, quando você é íntegro dentro da sua casa, quando você é honesto e justo, e isso nas pequenas coisas. Não devolver um troco, não dar a passagem a alguém quando é a vez dessa pessoa, na maneira de você agir no seu trabalho, com os seus impostos, não fazendo gato net, não fazendo gato de luz. Quando você se doa por alguém, quando você investe tempo em alguém, quando você ajuda alguém. Dessa forma, você leva o melhor da igreja a alguém. Você faz essa pessoa perceber a diferença da igreja. O autor do livro, ele conta que a igreja dele foi levada a cuidar de uma senhora numa parte mais carente da cidade. A casa dela era uma viúva e a casa dela estava bem insegura até, né? Por conta de estado de conservação, e eles foram lá em grupo para poder cuidar da casa dessa senhora. E estavam consertando o telhado, e outro grupo estava pintando, outro grupo fazendo limpeza lá dentro. E de repente chegam dois meninos, dois adolescentes, com cara de quem estava vindo da noitada. E eles perguntam o que eles estavam fazendo ali. Eles disseram: a gente veio cuidar da casa dessa senhora aqui. E esse menino se espanta e ele fala: essa é a casa da minha avó. E ele entra para ajudar. Ele vai, sobe no telhado, ele e um amigo, e vão ajudar na reforma e tal. E demorou um tempão ainda, nesse dia de trabalho, para esse menino perceber que aquele grupo era de uma igreja. As ações daquele grupo quebraram o coração desse rapaz, quebraram uma resistência que ele poderia ter em relação a uma igreja. Ele se aproximou. No domingo ele foi à igreja com esse grupo, a convite do pessoal. Ele se converteu e hoje esse rapaz, ele leva a igreja, ele leva o melhor da igreja onde ele vai. Ele traz os seus amigos para perto do Senhor. Tudo por causa de uma bondade, de uma ação feita por esse pessoal. Por fim, a igreja, ela é um local cheio de pessoas alquebradas. A vida na igreja é quando a gente põe o contraponto: as minhas imperfeições, as nossas imperfeições e a perfeição de Cristo. A perfeição de Cristo é o que a gente quer atingir. Quando Jesus recrutou os seus discípulos, ele não pegou os mestres da lei, ele não chamou, não convocou os sábios, os inteligentes, os instruídos. Ele recrutou cobrador de imposto, pregador, pescador sem estudo nenhum, revolucionários perigosos. Jesus se cercava de pessoas solitárias, de pessoas rechaçadas pelos outros, de prostrados, de negligenciados. Então, na verdade, se você não se sentir bom o suficiente, você não está sozinho. Porque eu te garanto que todos esses a quem Jesus convidou para chegar perto dele também não se sentiam bons o suficiente para poder estar perto do Mestre. A única qualidade que Jesus busca é a disposição para servir. O autor do livro, ele termina esse capítulo falando de um pastor que pregou num culto de domingo normal. E ao fim do culto veio um homem ao lado da sua esposa, chegou para o pastor para cumprimentar o pastor e falou: pastor, a resposta é sim. Agora, qual é a pergunta? O pastor não entendeu nada. Ele: hã? E o homem falou mais uma vez: pastor, a resposta é sim. Agora, qual é a pergunta? E o pastor não compreendeu, pediu para ele aguardar um pouco, que eles iriam conversar assim que ele terminasse de despedir a congregação. Daí esse homem contou para ele que num domingo ele estava muito preocupado porque ele estava vivendo uma vida errada, ele estava vivendo uma vida adúltera, percebia que ele estava a ponto de perder a esposa, de perder a filha, de perder até mesmo o emprego por causa dessa confusão que ele tinha se metido. E na mensagem, esse mesmo pastor tinha falado que Jesus era capaz de transformar qualquer realidade.
E esse homem saiu dali e ele orou e ele falou com Deus que ele ia fazer um teste. Ele foi dali para um pequeno grupo com a esposa. Lá ele foi bem recebido, ele foi acolhido e esse homem mudou a conduta dele com a sua família. Ele foi perdoado, ele restaurou seu relacionamento e ele falou para o pastor, pastor, hoje eu sou a prova de que Jesus pode transformar qualquer realidade. E eu estou me dispondo para fazer o que o Senhor precisar dentro da obra do reino, a qualquer hora, a qualquer dia e qualquer coisa, pelo Senhor Jesus. Então agora eu te pergunto, pastor, a resposta é sim, mas qual é a pergunta? Que a gente possa ser mais assim, que a gente possa dizer para o Senhor, Senhor, a resposta é sim. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu diga? Onde o Senhor quer que eu vá? Isso é ser igreja. Isso é fazer parte de uma igreja. Hoje a gente está vivendo a pandemia, nós permanecemos fisicamente distantes durante praticamente esse ano todo. Foi um ano difícil, foi um ano duro. Nós ainda não estamos na zona de conforto. 2021 está chegando com os mesmos desafios, mas o importante é que a Igreja do Senhor não parou. Nós continuamos nos reunindo virtualmente, que nem a gente está fazendo agora. Nós continuamos tendo convívio. Nós precisamos desse convívio. Deus fez a igreja para servirmos através dela e para ela ser também fonte de resolver as nossas necessidades. Necessidades, não vontades. Recapitulando o que a gente falou no começo da lição. Que a gente possa priorizar a igreja do Senhor. Não a igreja pelo ativismo, mas para ser a diferença no mundo. É para isso que Ele chamou a gente. É para isso que Ele nos constituiu como família espiritual. Para a gente ser resposta de oração e resposta à necessidade de alguém. Que você possa, mesmo nesse período de pandemia, ser a resposta à necessidade de alguém. Que você possa ser o melhor da igreja. Que você possa assumir a sua postura, não de ir à igreja, mas de ser a igreja onde você estiver. Que você manifeste o melhor da igreja, que você sinta que você pertence à igreja, que a igreja seja fonte para o seu crescimento espiritual. E que seja assim, que você tenha a certeza de que a igreja sim é um lugar para você, uma pessoa que tem coisas a melhorar, uma pessoa que quer ser restaurada pelo Senhor. Assim como todos os nossos irmãos são, assim como eu sou, pessoas que necessitam da graça do Senhor. Um bom final de ano, Feliz Natal, Feliz 2021, que o Senhor nos ajude, continue nos fortalecendo e sempre que possível nos livrando do mal, se essa for da vontade dele. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.